E aí, pessoal, estamos aqui com mais um MDcast. Esse MDcast, como é que eu chamo esse MDcast, Emílio? MDcast do improviso. O MDcast do improviso, tá? Mas também é um MDcast trabalhador, ó. Artesanal. Artesanal, olha lá. Manufaturado. Olha esse cara. É o cara das palavrinhas, não fala que ele é o cara das palavrinhas? E aí, cara, basicamente vocês vão ouvir aí barulhos de fundo, de tesoura, papel, bater em coisa, porque a gente tá fazendo um MDcast e junto nesse MDcast estamos decorando a sala Harry Potter. É a sala temática do evento Draw Party. Exatamente, que é o tema Harry Potter. Exatamente. Nada mais justo, correto? Então desculpem o barulho do papel, tesoura, essas coisas, mas vamos aí. Exatamente. Então eu tô aqui com o Luiz. Tudo bom? É o Luiz que todos já conhecem, olha lá, hein? E o Emílio. E aí, pessoal? Como é que ele tá empolgado? Não! Vai ganhar o mundo! Eu sou o Ulisses Tá chovendo. e eu não conheci o outro mundo por querer. Solta a vinheta aí, vai! E aí, pessoal, voltamos, hein? Cara, a gente vai fazer um podcast hoje. Nada de. A gente vai falar de Harry Potter, certo? A gente vai falar de Harry Do que Potter. importa. Exatamente. Do que importa. Do que... Meu Deus, meu Deus. E não é um podcast assim sobre ficha técnica. Se vocês quiserem, uma hora a gente faz, analisando alguma coisa e tal, mas não é o momento, né? A gente vai falar hoje sobre os 10 momentos mais marcantes dos filmes, na nossa humilde opinião. Isso, da franquia principal, não a do Jogos Animais Fantásticos, cara. Jogos Vorazes. Ok. Emílio, vai, cara, você que é um fã de Harry A Potter. gente vai fazer de 10 momentos de cada filme? Não, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de 10 momentos no geral, vai. Puxa aí. Cara, Filme 1, cara. eu acho que do filme 1 a gente pode puxar. Acho que todo filme é um momento memorável, porque foi o primeiro, né? Ele que trouxe toda a magia, né? De como é que era ver aquele mundo que a gente tinha, pra quem lê os livros, né? Viu nos livros, ver na tela vida grande. real, né? Na tela grande. E eu acho que um dos momentos mais... Pô, tem muita coisa, hein? Mas eu acho que um dos momentos mais interessantes, eu acho que é a primeira... Quando eles estão entrando em Hogwarts. A primeira cena do trem? Chegando já? Não, eles no No barco! Sim, tem pôster disso, pode crer. Né? Eles indo e assim no lago, atravessando o lago e chegando no castelo. A Né? musiquinha tema toca nessa hora, então Exatamente. Né? Uma cena que pra mim foi memorável nesse filme, cara, foi como ele era tratado pela família. E aí o Hagrid aparece e fala pra ele, ó, isso aqui não é seu. Você não faz parte desse mundo. O mundo Você é um bruxo, Harry! É verdade. Cara, aquilo ali pra mim, eu falo que foi memorável, cara. Sim, é um momento muito importante, onde de fato foi chamado para aventura. Exatamente, Sim, o até então ele chamado pra tava aventura, apagando cara. seu bolinho de terra. Né? O chamado pra aventura. Exatamente. Eu fiquei muito feliz, porque até aquela parte o filme era sufocante pra mim. Tava sim. sufocante Era tenso, o jeito né? que ele tava Não era vivendo agradável. ali. Mal tratado pelos tios. Era terrível Pelo aquilo primo, ali, pela- cara. Isso é uma coisa bem diferente, porque normalmente quando a gente vê protagonistas, essas coisas assim, ele sofre maus tratos, sim, mas normalmente ele não é no seu Ambiente familiar. no ambiente familiar, né? Mas ele já destoava. Você via que ele é diferente da família dele, Sim. assim, até esteticamente. Sim, a família dele era toda bem Robusta. caricata, né?
Isso. bem caricato. Exatamente. Do tio, puta, eu não vou lembrar o nome do... A tia Petúnia? A tia Petúnia, o O primo. Duda. E o Isso. tio, não lembro o nome do tio. Ele era bem diferente deles. Sim. E se destoava muito bem. Desse primeiro filme, acho que tiveram algumas cenas bem marcantes, né? Mas... Agora uma cena que eu gosto, né? A gente já falou que ia fazer 10, mas acho que não vai ser 10. Mas uma cena que eu gosto muito, na verdade, assim, é quando ele entra ele atravessa o beco diagonal e entra no pessoal onde eles vendem as coisas. É o beco diagonal, né? Ah, sim, ele fala beco diagonal porque ele Isso. Soluça ou espirra. Isso, ele atravessa a parede e ele entra no beco diagonal, que tem aquelas lojas todas mágicas ali. Então eu acho que o que antecedeu esse momento mágico, né, de Hogwarts, acho que essa cena foi bem legal, assim, que já vinha preparando você para não só isso, o mundo mágico em isso, si. exato, porque lá foi o primeiro contato dele com muitos elementos mágicos. Sim, eles Né? que ainda iam ser explorados passo a passo. Futuramente, né? Agora, o segundo filme, pessoal, qual foi? O primeiro filme A Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal. Segundo a Câmara Secreta. Ok. Momentos da Câmara Secreta. Câmara Secreta. Um momento marcante. Da Câmara Secreta acontece que ele está sendo meio acho que dificulta, é que o pessoal já faz muito tempo, a gente não assistiu o filme de novo para falar, mas se eu puxo pela memória, o segundo filme acontece que ele se atrasa, ele não consegue pegar o trem Ah, sim. e ele tem que ir de carro alterado, né, Na verdade, eles dão um jeito deles, né? Não é que ele tem que ir. Ele e o Rony não conseguem atravessar a porta porque o elfo doméstico Dobby fecha. Isso. Eles falam, agora a gente vai perder o trem, não tem como. Só que eles se embananam todo, eles não ligam o modo invisível. Aí acho que 7 outros trouxas conseguem ver, notificam. Aí o Ministério da Magia cai em cima deles, os professores caem em cima deles, mas... Olha, eu não vou dizer que foi um momento memorável, mas um momento que eu acho que a Ayala gostou, mas eu achei que ficou muito tosco, foi do Salgueiro Lutador. Ah, Eu gostei bastante. Eu achei ele à noite fica bem legal, mas depois que você vê o Salgueiro, assim, ficou muito artificial, assim, essa pegada. Mas não vamos falar mal do filme, né? Vamos falar das coisas boas. Eu acho que do legal do segundo filme foi todo aquele clima de quase morte. Sim, é um suspense, né? O suspense ficou muito mais evidente, assim, os alunos... botou o peso ali no filme. Eles ficaram paralisados, assim no livro ele é mais pesado nesse sentido, né? Mas ainda assim, comparado ao primeiro que a gente já vinha acompanhando, o segundo filme, porque é uma característica dessa saga Harry Potter, cada filme coloca lá um pezinho a mais. Cada filme é uma tensãozinha a mais, e essa é engraçado, porque essa tensãozinha, ela não passa. Esse incômodo, ele não passa no outro filme. Chega no final, renovou para outro filme, não, a tensãozinha tá lá. Exatamente. Cada vez mais chatinho. Eu acho que teve muitas cenas, tem um suspense muito forte, desde o momento quando eles entram na floresta para ver a Aragog, né, que é a aranha. Sim, com certeza, porque ela não estava sozinha. Nossa, é verdade. Exatamente, o pessoal acha que quem tinha causado aqueles problemas anos atrás, que causou a expulsão do Hagrid, Isso. Foi a aranha, e na verdade não. Aí no fim você descobre que é o basilisco, que eu acho que a cena assim que assim, é bem... A cena da aranha é bastante chocante, assim, mas é uma cena bastante memorável. É quando ele entra na Câmara Secreta, ele vê aquele corredor gigante, né, com as... Cobras. Do Slytherin, né? E aí a cobra saindo da boca da estátua ali. Sim, cara, eu concordo. Pra mim, uma cena que marcou bonita, bastante, né? Foi exatamente essa parte que você acabou de falar, Emílio. Das aranhas, porque... Davi deve ter adorado. Eles... Com certeza. Eles estão falando, não, porque nós somos amigos do Hagrid. Ah, sim, Hagrid, não sei o quê. E as aranhas vão cercando, e vão cercando. Eles... Não, nos fale do basilisco. Não mencionamos esse nome aqui. Tá, então a gente vai embora. Não, vocês podem ser amigos do Hagrid, mas tem muitas bocas que alimentar.
E você fala, mas eles são amigos? Não. Eles têm o Hagrid como amigo em comum, mas... né? Não, eles respeitam o Hagrid porque ele é amigo do Hagrid. Exatamente. Mas ele não pode... Falar por todos, assim. Por todos, né? É hora do almoço. Da janta no caderno de Não noite. é? Sim. Aquela cena de noite Foi bem assustadora. E o terceiro filme? O que podemos falar do terceiro filme? Prisioneiro de Azkaban. Acho que o segundo filme, eu acho que e o segundo livro, eu acho que é o favorito da maioria, né? Mas o Prisioneiro de Azkaban, ele traz todo um passado do Harry e do pai do Harry, coisa que ele não É sabia. mais familiar mesmo. Ele traz... Eu percebo que é o seguinte, no primeiro e no segundo filme, falta um aspecto que eu achei que não teria ali, até eu ver esse filme, que é o aspecto família. Porque o aspecto família, como eu já estou dizendo, ele tem alguns aspectos. Ele mostrou... Porque aquela família do Harry, a primeira lá, pelo amor de Deus, aquilo lá, né? Ok. Então mostra o passado do pai, que já é a apresentação desse aspecto sendo apresentado. E depois mostra o Sirius, o Sirius Black, Sim. que é o aspecto familiar do Harry forte, assim. Mais ou menos, assim, porque na verdade você só vai descobrir que o tio não é ruim, não é mal, do meio do filme pra frente, porque até Sim. todo momento ele se sente caçado, como se o cara quisesse matá-lo e ele não soubesse por quê. Sim, mas quando é apresentado o tio de fato como o tio, que é o padrinho, né, coisa assim... porque não é um tio de sangue, né? Exatamente. E aí você mostra que ele seria aquele cara que vai cuidar e ensinar, no caso, proteger o Harry, porque ele já tem Ele isso. achava que ele ia morar com Exatamente. com os Porque, filhos. isso, exatamente. Porque eu falei o aspecto de família. Ele não ia precisar Porque, voltar na cabeça dele, né? porque você tem o Dumbledore, que é o cara, ele protege o Harry muito. Mas Sim. ainda não é uma figura paterna. Exato, ele tá lá mais pra deixar o Harry forte, porque ele sabe qual o tamanho do pepino que o Harry precisa enfrentar. Então ele tá lá mais pra deixar o Harry forte, acima de qualquer coisa. Pelo menos é como eu consigo compreender e absorver aquilo. E desse filme, a cena que me deixou mais... Eu fiquei bastante assim, emocionado mesmo, foi essa sensação de família que o Harry passa pra gente, quando ele começa a conversar com o Sirius Black. Ah, sim, porque ele tipo assim, até os 11 anos de idade, ele não tinha família, né? A família dele era qualquer coisa menos família ali. Basicamente o pessoal só alimentava ele e dava roupa, nem roupa nova, era roupa usada do primo mais velho. É horrível isso aí, né? Né? E então assim, ele já tinha uma sensação de família que era o pessoal da família do Rony, né? Sim, ele era bem acolhido. Mas a diferença é que o tio, ele tinha uma ligação com os pais do Harry. Exatamente. Mas Não você assistindo, você sentia essa diferença? Sim, porque a ligação mais próxima que ele tinha dos pais dele era o próprio esse tio, né? Mas, na verdade nem é tio, é um padrinho, né? E a ligação realmente era diferente, porque a abordagem era diferente. Ele realmente se preocupava bastante com o Harry. Não que os Weasley não se importassem, mas... Mas era diferente, você Era sentia diferente. diferente. Esse filme não é um filme memorável de cenas de ação, né? Mas era importante a ligação que ele causa. Sim, ele é importante por outros motivos. E mostra também um flashback da família do Harry, porque na cabeça dele era tudo maravilhoso. E ele descobre que o pai dele não era lá tão bonzinho. Não era bem assim. E eu acho que é importante mostrar esse lado. Eu acho que a J.K. Rowling acho que acertou bem, mostrar que às vezes como a gente imagina nossos pais, quando a gente descobre o passado como eles eram mesmo, desmistifica um pouco esse caráter meio... esse símbolo Perfeito, de perfeição, tudo, né? Isso não existe, né? Exato. Porque a gente percebe muito como... Porque eles estão lá desde que a gente nasceu, em teoria. Em teoria não. Eu não sei seu pai, mas, né? Pelo menos a sua mãe, né?
Mas a questão é que a gente sempre, ou praticamente sempre, os vê como pais, não como seres humanos. E todo ser humano tem falhas, tem seus lados positivos, bons. Exato. Se cansam, choram, tem medo. E a gente, muitas vezes, principalmente na nossa infância, ignora isso por ignorância. É. Agora, Eu queria comentar uma coisa nesse sentido, né? Que eu acho que foi não sei se foi uma falha de roteiro. Dizem que é porque o pessoal, pra quem não, acho que todo mundo assistiu, né? Dizem que o filme e a história no livro diz que o Snape não era tão bonzinho assim, também, né? Pra justificar o lado sacana do pai do Harry, do tio dele e tudo mais, com o Snape, né? Mas eu não lembro no filme, no livro ou no filme, justificar o lado falar que o Snape também não era tão certinho assim, né? Ele era das Sonserina, tudo, mas a única coisa que ele, até onde a gente vê, ele era só apaixonado pela mãe do Harry, né? Que antes não era mãe, mas era... se alguém puder deixar nos comentários aí, Exatamente. tirar essa dúvida do Emílio, seria muito bom. Não é saber por onde que o Snape de fato era sacana, né? Quarto filme. O Cálice de Fogo. Um dos Cara, meus favoritos. Ele é muito legal porque ele traz ele expande o universo. Sim. Né? Quando ele traz para a série de filmes que tem outros castelos bruxos, né? Outras escolas em outros países. Tem o Bombaton, acho que é Bombaton que chama, que é a francesa, né? Ah, sim. E tem a russa, tem o... Putz, sim, eu não vou russos. lembrar o nome das escolas e das casas, mas sim, traz realmente uma expansão, porque não existe só Hogwarts, não existem só esses bruxos desse ponto de vista. Isso é muito legal, essa expansão do mundo. E tem uma coisa que mostra ali, que é uma coisa que eu particularmente gosto muito, que são torneios, cara. Esportes. Sim. E mostra os esportes. Torneios, né? Eu falei de Dragon Ball. Não, Não é? né? Eu gosto então, muito. E ele apresenta um dos personagens mais queridos da série, que é a Luna. O Nala Bigode, É sim. verdade. Né? E essa é uma coisa muito legal, acho que de Harry Potter, assim, essa riqueza de detalhes que tem, que a autora traz. Por exemplo, eles têm os Tressários, que são aqueles cavalos meio mortos, assim, né? Que comem carne. Nossa, eu acho que normalmente eu não gosto desse tipo de bicho assim, desse jeito, mas esses cavalos do Harry Potter eu acho muito louco. Eles são meio bem assim. É porque quem Creeps, poderia vê-los era pensar aquele que tinha presenciado a morte. Da morte, exatamente. Então realmente é bem dark mesmo. Né? E não só, tô falando do detalhe, tipo, para os olhos de todo mundo eram só o cavalo, a carroça veio sozinho, mas para quem tinha presenciado a morte, via os Tressários, né? Que era o Harry, a Luna e acho que o Neville, né? Eu acho. Eu creio que sim, que tinha matado acho que o pai dele, mas a mãe tinha ficado com a memória toda doida. Mas se não me engano o Neville também está incluído nessa. E aí a gente tem também a apresentação que não chega a ser protagonista, mas ele protagoniza pelo menos o torneio junto com o Harry, que viria a ser o nosso atual Batman anterior, Cedric. Sim. né? O famoso Cedric. Cara, era um personagem que eu senti muito não ter visto mais ele nos livros, assim, porque eu gostava daquele personagem. Sim. Eu acho que se ele tivesse sido apresentado nos outros livros e aí sim ele tivesse morrido, ele tem um peso dramático ali. Mas é que é muito exclusivo daquele livro, daquele filme. Exatamente. Poxa, eu queria ter visto mais desse personagem. Eu acho que foi um personagem tão rico. Ele é um personagem que ele... Não foi bem Era aproveitado. prometido, ele era um bom filho, tinha um bom pai. Isso foi apresentado, essa carga emocional. Sim, quando eles Ela voltam. veio muito forte para depois sofrer o choque e é bem difícil. Então, olha lá, desse filme aí, o que você chamou mais a sua atenção? A gente apresentou esses personagens. Puxa, de longe é quando eles conseguem
É que eles não tinham uma rivalidade tão grande por representarem a própria escola, mas eles decidem levantar a taça Tribruxo juntos e de repente eles são transportados e achavam que continuava sendo a etapa final extra bônus plus e percebe que não é bem assim. O Harry tava ferrado se tivesse ido. Ah, sim. E mesmo se fosse o Cedrico, porque aí ninguém ia entender nada e a taça não ia voltar. Ia aparecer um monte de questões. Mas quando eu achei que essa ia ser a cena mais importante pra mim foi exatamente uns minutos depois, quando o Harry volta, consegue de alguma maneira sair e volta com a taça e o corpo do Cedrico. E aí todo mundo fica feliz porque alguém ganhou e vem de repente alguém grita e as pessoas começam a se assustar e o pai do Cedrico, que tava lá todo feliz torcendo por ele, começa a chorar, começa a não entender o que aconteceu, meu filho tá bem, tá desmaiado, e ele percebe que ele morreu. E foi isso me tocou. Morte, né, na série que tem um peso, assim, que você não espera, porque até os outros filmes, quem morria era vilão, né? Ou não era tão declarado, e o pessoal falava, não, esse aí desapareceu, dava alguma outra história perdida. É o primeiro encontro do Harry, assim, ele consciente da morte de alguém, né? Sim. E alguém próximo e o próprio dele. torneio entre bruxos, acho que foi muito interessante. Eles buscando, ele tentando ver como é que ele ia entrar debaixo da água. Isso, dizendo, dá o ovo. Exatamente, então tem muitos elementos muito legais. O do ovo do dragão. A luta contra o dragão. Exatamente, acho que parando pra pensar assim, esse e o segundo filme, eles são assim, questão de ação, ainda dentro da escola são um dos melhores, né? Porque no segundo filme a gente já citou, e no quarto filme como expande o universo, porque a gente vê ele indo pro campeonato de quadribol, campeonato oficial de quadribol. Ah, sim. E ele tá mais velho também, né? Então você pensa, tipo, não é mais uma criança, então dá pra colocar um pouco mais de risco. E, não estava preparado, mas ele dá seu jeito. Tá. Pessoal, o Ulisses teve que dar uma saidinha aqui, já ele volta, tá? Mas a gente vai continuar aqui falando do quinto filme, né? A Ordem da Fênix. Que esse filme, ele muda muito o status quo, que era meio padrão. Ele ia pra escola e da Ordem da Fênix ele... Não, minto. A Ordem da Fênix ainda é na escola, né? Que ele precisa... Eu já tô confundindo com outro filme, o sexto filme. O quinto filme da Ordem da Fênix. Sim. O Dumbledore é afastado. Sim, a Dolores Umbridge que ocupa o lugar, é verdade. Né? Então o Harry ele começa como o Bambambam, ele é assediado para dar declarações pro profeta de Arya, não sei o quê, porque é o escolhido, porque coisas que aconteceram no filme anterior, então o pessoal fica o tempo todo nele, né? Sim, ele não tem tantos momentos. A repórter. Isso, a escritora. Então ela fica assediando ele o tempo todo. E inventando a verdade dela. Exatamente, tudo que ele falava de um jeito distorcido, né? A caneta maldita dela. E é onde o Harry ensina uma magia que ele aprendeu, o Harry sendo professor aí, né? O Harry ensina a magia que ele aprendeu lá no segundo filme, que é o Expecto Patrono, né? Que ele ensina pros colegas dele que são da Ordem da Fênix. Mas também tem o Expelliarmus e outros tantos. Não, a Ordem da Fênix, eles são a armada de Dumbledore. Ah, sim, porque a Ordem da Fênix é a ordem que era dos pais, dos tios e outros amigos, pessoal mais velho. Sim. Eles acabam fazendo a armada exatamente por conta que o Dumbledore vai embora, né? Exatamente, então eles estavam vendo que ia dar ruim, né? E eles, né, tentam aprender várias magias para eles poderem se defender, né? Sim, porque não estava sendo uma coisa fácil na própria escola. Sim, o pessoal era quase tava virando um regime militar lá dentro. Era um internato pesado mesmo. Exato. Né? Mas desse filme, o que você lembra de interessante? Assim? Aí, se eu não me engano, esse da Armada de Dumbledore e tal, é onde a Hermione começa a voltar no tempo, não é?
ela usa O Vira-Tempo, eu lembro do Vira-Tempo no Prisioneiro de Azkaban, mas o Vira-Tempo sendo usado na Ordem de Fênix... Sim, porque ela... Eu não preciso de Azkaban que ele usou o Vira-Tempo. Sim, porque ela tinha aulas... Tanto é que no Prisioneiro de Azkaban que eles conseguem exatamente salvar a vida do Grifo e do tio do Harry, o Sirius. Porque se não fosse pelo Vira-Tempo e, claro, pelo conhecimento e É verdade. manha né? da Hermione, muita coisa teria dado ruim. Mas ela chega a usar em outros pedaços também. É porque ela se sente sobrecarregada, ela mesma abre mão no terceiro filme, no terceiro livro. Mas ela acaba usando, sim. Putz, como é que começa a expandir o universo pra fora de Hogwarts, né? Sim. Porque realmente esse filme eu perdi muitos detalhes, eu não lembro muita coisa desse filme. Pra ser bem sincero, também. Mas uma das cenas marcantes realmente é eles usando o mapa do Maroto para encontrar a sala precisa, que podia ser qualquer sala, podia ser uma sala de vassouras, uma quadra, qualquer coisa que eles precisassem na hora. E eles transformam numa sala de treinamento. E eles realmente começam a recrutar criancinhas, adolescentes, o pessoal que está quase se formando, para fazer parte dessa armada nova, porque seria da nova geração. O que acontece? Quem é o vilão da vez fora A Dolores Umbridge é o pessoal do Ministério, porque eles tentam divulgar que é mentira, que o Harry estava alucinando. nesse daí que eles vão pro Ministério, se infiltram no Sim. Ministério, né? Aí eles... onde morre o Sirius. Morre o Sirius e um monte de gente fica desacreditada. Ah, é verdade. Porque ele meio que não tem um charme, pelo menos pra mim, tão grande. Ele é como se fosse um Cálice de Fogo 2.0 e um Relíquias da Morte, já vem depois? Sim. Não é nesse filme que acontece a primeira batalha do Voldemort com o Dumbledore? No finalzinho, quando eles estão fugindo lá do Ministério da Magia? Ah, não. Então, acontecem alguns duelos, sim, porque eles estão saindo e Que é onde justamente morre o Sirius. Os Comensais da Morte... começa a aparecer, sim, e ele é um príncipe mestiço 0.5. Pra mim, ele meio que é um pouco de um e um pouco do outro, mas ele tem seu charme, sim. Né? Bom, então vamos participar pro Príncipe Mestiço, que é o 1.0, né? Príncipe Mestiço. Cara, esses últimos filmes do Harry Potter, realmente, eu não lembro direito. Então eu não sei dizer. Você poderia dizer ou... Pra mim é um dos... Conta a história do Snape, né? Conta a história do Snape, que inclusive na época quando estava saindo... Ainda não estava publicado o livro, o pessoal ficava fazendo mil teorias. Nossa, não, porque o Hagrid deve ser o príncipe mestiço, ele é meio gigante, meio humano. Não, deve ser o Harry, porque ele é meio sangue trouxa, meio sangue puro. É o Voldemort, né? Pode ser o Voldemort, então, porque ele tem a linhagem pura, mas na verdade é o Snape. Esse é o livro que, pela sua maioria, foi escrito, o único que não foi escrito pela J.K. Rowling. Né? Ou foi, não, foi o Relíquias da Morte? O Príncipe Mestiço que foi o... E eu também vou ficar nessa dúvida. Né? Não, foi esse mesmo, porque Relíquias da Morte é o último, né? Isso, ele termina. Então o Príncipe Mestiço foi o que não foi escrito pela J.K. Rowling, né? Que o pessoal, muita gente não gostou, mas estranho, ele traz essa nova visão, né? Do universo, tipo, onde o Snape precisa fazer o juramento lá, né? Isso, com a mãe do Malfoy, que agora me fugiu o nome, mas era aquele laço, juramento de morte mesmo. Se ele não cumprisse exatamente o que ele tinha prometido, agora como, aí já era outra história. A vida dele... Ele ia morrer, né? Exatamente, acabaria no mesmo instante. Que no caso seria proteger o filho dela, o Lucius Malfoy. Aí o Ulisses voltando, né? Não é? Exatamente. Mas eu gosto muito desse filme. E do livro também. A única coisa que eu acho que podia ter um título melhor ou abordar melhor o nome que ele carrega, porque uma das coisas você descobre que é o Snape, mas não é como... Príncipe, né? Não é como se na infância ou na juventude o título tivesse realmente tido um grande destaque a esse ponto. Bom, pessoal,
Temos aqui um participante De última hora? De última hora, que é você, que é o senhor Henrique Arante. Opa, e aí pessoal, beleza? Ele Henrique tá aqui daquele podcast da Magic, né? Magic, Liliana. Liliana, cara. Será que ela continua como Liliana? Mas isso é outra história. Isso é. Cenas do próximo É capítulo. outro tipo de magia. Exatamente. Tá, a gente tá aqui no Príncipe Mestiço, né? A gente tá falando de momentos memoráveis, né? Chegamos nesse filme aqui, dos filmes de Harry Potter. E eu O que estava você fala? falando. Você lembra de alguma coisa desse filme memorável? Do Príncipe Mestiço? Isso. Exatamente. Porque no momento eu estava falando que, Tá. pra mim, o nome do filme ou do livro não fazia muito jus. Porque era um mistério e quando você descobria, perdia muita graça. Que é o Snape, né? Que a gente Então, Mas- vocês acham que perdeu a graça? Acho que aí ficou mais legal. Quando eu descobri o Sectum Sempra do Snape... Ah, aí isso é a vida- sensacional. A Isso vida é explodiu. A cabeça... né? Ele tendo que assassinar o Dumbledore lá no final. Ah, isso é bem essas coisas. pesado, sim. Assim, eu acho que cada filme vai ficando cada vez mais dark o universo de Harry Potter. Você vai... Eu falei, né? Cada filme é um pezinho a mais ali que você carrega e você não larga. Literalmente a primeira pá que foi que eu coloco no caixão ali foi do Cedrico e dali pra frente. Sim, cara, dali pra frente só descambou assim mais. Você quer colocar a pá de cal, mas não Mas deixa. teve uma cena num desses filmes, você pode. Gente, imagina um indivíduo tapado de Harry Potter, tá? Sou eu. Mas teve uma cena desses filmes todos, você pode me falar que filme que foi? Foi a primeira vez que eu vi o Espectro Patrono. Então foi o Prisioneiro de Azkaban. Foi a primeira vez que eu É, vi. porque a gente é apresentado os Dementadores, né? Exatamente. Mas o que eu achei interessante, assim, que eu achei muito louco, muito mesmo, foi o Harry deitado assim, com a cara no chão lá, e ele viu um cara chegar e fazer o patrono, né? Ah, é que a gente tava falando era um do servo. Tempos, né? Isso. Que Que ele acha que é o pai dele. Exatamente. Ou a mãe dele, É o mas- conceito de voltar no tempo, né? Que foi Exatamente, apresentado. Assim, cara. é, muito louco. E é interessante porque eu fiquei bastante feliz com aquela cena, porque é literalmente você cria a luz que espanta as trevas. Exato. Sim, é bem bonito. E eu acho isso muito interessante porque você pode levar isso para diversas formas diferentes, né? A luz que espanta as trevas. Quantas vezes você tava lá cagado e você pensa, não vai dar. Aí você mesmo faz um patrono. E algo acontece. Sim, Não é isso? A gente já passou muito por isso, não é? exatamente. Então, isso que eu gosto desse espectro patrono. Tanto por que, conta disso. tanto que a força, desculpa te cortar, tanto que a força que alimenta o patrono é a sua lembrança mais feliz, é uma lembrança muito forte pra você. Sim, movida a alegria e tudo Movida a mais. alegria, justamente. Então eu acho isso. Então aquela cena pra mim, de todos os filmes, todos, aquela cena foi a primeira mais marcante, assim. Que eu achei isso absurda, foi essa cena. E, ao contrário dela, uma cena, ela é bem simples. Ela é bem simplesinha mesmo. Mas quando como é o nome do fulano sem nariz? Snape. Voldemort. Eu vou dizer- O Voldemort com o nome dele original, que é... Tom Riddle. Tom Marvel. Exatamente. Não, se for em francês. Aí eu não. Em francês, mas também era. Era Tom James? Ah, é? Não, O era James é o pai do... o rei do rock. O... Elvis? Isso! Porque na hora que você traduz Tom Riddle e eu sou o Lord Voldemort, se não me engano em francês eles tiveram que adaptar, porque senão as letras não... Mesma coisa com o Thiago James Potter. Nossa senhora, é Thiago... Então imagina Thiago Potter, Potter, Elvis fica Presley. Fica assim, Thiago James Potter, traduzindo ficaria Thiago Potter. Não é assim? E aí foi quando o Tom Riddle ele perguntou, acho que foi pro Dumbledore, como faz pra viver eternamente, né? Alguma coisa assim. Tô ficando... Exatamente. Aí ele ficou olhando assim pra ele. Aquela cena ali, me revirou o estômago, porque você já via ele tão novo
Sim. em busca dessa... Exatamente, ou seja, olha a mentalidade dele. Sabe, porque ele entendeu que a magia poderia proporcionar isso pra ele, e ali, pelo jeito que ele perguntava, como ele questionava a malícia na voz e no rosto dele, você já via que ele ia fazer o que fosse preciso. Sim, pra porque isso. ele não era um inocente falando, será que dá pra viver eternamente? Isso, Com um exatamente. ar só de... De inocência. Que Inocência. fala. Curiosidade, né? Ou um cara mal intencionado, mas que buscasse só poder pelo poder momentâneo. Isso, não. Exatamente. Qual a importância de um professor sábio nessas horas, né? Exatamente. Pra não ensinar coisa que não deve. Exatamente. Ou não. De repente, se ele tivesse sido mais sábio, tivesse colocado num outro caminho, né? Não sei. Mas não tinha como saber. Eu Não dá pra acredito saber. que como professor, você sabe que você pode fazer o seu melhor. E Quem escolhe o caminho é o aluno, né? Exatamente. E tudo depende Você dá a escolha. da forma que você fala, não é? Com o aluno, com o seu aluno. Exatamente. Se o Dumbledore tivesse falado atravessado com o garoto ali, por exemplo. Exatamente. Não é? E o Dumbledore, ele falava atravessado, que era uma beleza. Mas ali naquele momento, eu não senti isso. Então essa cena me marcou muito. Ver uma pessoa tão jovem com a malícia tão exposta assim. E falando em malícia e continuando nesse negócio desse filme, que foi muito, muito foda, quando eles começam na penseira ver, né, ele no passado. E isso pra mim no livro é muito foda, porque tipo, você passa o livro inteiro meio que vivendo as lembranças, né? Porque é muita lembrança, e o Harry indo pra tentar pegar as lembranças e ir no passado e descobrir as coisas. E aí quando você vê que o quão sedutor é o Voldemort pra conseguir o que ele quer, com o professor, que eu esqueci o nome agora. Sim, sim. Como ele fazia pra chegar perto das pessoas. Sagaz, e a galera não prestava atenção, entendeu? É quase tipo o veneno do escorpião ali, sacou? Tipo, ele é muito sedutor, sabe? Na hora de falar. Isso eu acho muito legal do Voldemort. Bom, indo pro os últimos filmes, né? Que é o último livro? São as Relíquias da Morte. Onde... Só uma coisa. No final desse filme tinha que ter tido o funeral do Voldemort. Do Voldemort, claro! Do Voldemort, é claro, do Dumbledore. Sim. verdade, Vocês né? lembram disso no livro? Ou Não, É postergado, Os últimos livros eu não li. Ah, Eu li os dois últimos eu não li. É bem legal, velho. Tipo, o funeral tá os centauros lá e é tipo num dia assim. É verdade. É muito. Tipo, eu imagino a cena muito bonita, velho. Era muito É legal. engraçado por terem cortado assim. Mas eu acho que a ideia, acho que não colocaram ali justamente por você. É que nem que acabou Guerra Infinita. Você acaba desolado. Exatamente. Sim. Eu também Pra acho. você não ter esperanças, entendeu? É. Quando você chegar nos outros no último filme. Pra dar o drama mesmo do negócio, o peso. Exatamente. Pra não te dar o tempo pro luto. É sempre um pezinho a mais, né? É incrível. Se você tem esse funeral, você alivia a pressão, né? E Exato. ele não queria ele queria deixar a tensão pra chegar no último filme pilhadaço. Ainda tinha dois, né? Ainda tinha dois, exatamente, pra resolver. Que eu particularmente acho que não precisava, mas... Último filme, né? Que são as Relíquias da Morte. A gente descobre que o Voldemort tinha dividido o espírito dele, né? Acho que no outro filme a gente já sabia, né? Sim, estavam começando a caçar no... Os Horcruxes. Justamente por isso que tinham as lembranças. Pra eles descobrirem o que está acontecendo. Tava acontecendo, né? E de fato não tem mais Hogwarts ali, basicamente. Tem a Batalha de Hogwarts que acaba no fim, mas é onde acho que é o filme onde a J.K. Rowling passa a faca em todo mundo. Ela tá querendo chacinar ali. E faz todo sentido, né? Porque É guerra. Esse filme, ele me trouxe uma sensação que me deixou bem desconfortável, que era o seguinte: nesse mundo de Harry Potter, você tem Hogwarts como sendo um lugar seguro pra você. Então você tem essa sensação quase que o tempo todo nos outros filmes. E aí, nos dois últimos filmes, cara, nossa, a hora que aquela mulherzinha de rosa entra lá, eu não vou falar com quem ela aparece, as pessoas já sabem que eu sempre falo. Penélope Charmosa, é óbvio. É, exatamente. Ela entra lá, não é com Dona Presidenta não, é mais perto de mim. Ok, aí é brinks. E aí ela aparece e aí ela começa você já vê Hogwarts mudando
e não se tornando um lugar Agradável. mais agradável e seguro. Né? Sabe? Como a presença a vinda real do Voldemort muda todo o cenário, né? Sim, cara. E nesse último filme, cara, puta, Hogwarts não é um lugar pra você ficar, não, cara. É terrível. Mas é onde mostra a qualidade, a maior qualidade de todos ali. Onde coloca todo mundo no seu ápice, assim. Sim. Ou eu sou o melhor aqui, vai dar ruim pra todo mundo. Sim, e ali acontece uma coisa que eu acho sensacional e não importa em que filme seja. Esse lugar é a minha casa, esse lugar é o meu chão e eu vou lutar pela minha casa, pelo meu chão. E não interessa o que cai, o que não cai, esse lugar é minha casa. E a minha casa eu defendo. Então isso pra mim ali naquele filme, cara, foi sensacional. Tá? Eu acho que não sei, é que eu não li o livro, mas no filme ele conduz os dois filmes pra você tirar todas as suas esperanças, pra você ficar com raiva, pra no fim te dar a recompensa, sabe? Tipo, que no fim acabou, tudo acabou ali. Porque ela né? Morre a coruja do Harry, morre o irmão do Rony. Isso. Morre, mas não sei quantos. A Tonks e o Lupin. O Toby. Sim, eles deixam um filho. O Toby morrer foi a pior coisa ever já aconteceu na vida. Isso aí, ou vai atacar, refaz aí pra nós. O Toby ele é um personagem que ele te linka. O Toby? O Toby é todo cachorro. O Dobby. O Dobby. Por que eu tô com o Toby? Ih, eu vou te falar, hein? Parou, hein? E aí, é um personagem que ele te linka, assim, com uma... Porque o Harry, ele não era aquele personagem que protege, não. Ele não era. Até esse elfo aparecer. Aí ele passou a ser também um personagem que protege, só que assim, concreto. Ele era o link concreto ali pra isso acontecer. E quando é tirado isso do Harry, não é tirado do Harry, é tirado da gente, né? Sim. É muito ruim isso. A sensação é muito ruim. Foram morrendo as coisas mais puras pro Harry, né? O Dobby, a pureza do Harry estava sendo eliminada ali. Exatamente, perfeito. O próprio tio dele, que ele conheceu tão pouco e foi viver pouquíssimo tempo, né? Sim, parece que tinham dado um gostinho só pra tirar depois. É, só pra tirar. Pois é. É bem difícil. Acho que foi mesmo. magistralmente assim, acho que a J.K. Rowling, assim, em questão ao longo dos 7 livros, assim, ela conduz a gente das coisas mais maravilhosas, ela vai estragando o universo, né? Trazendo o quão o Voldemort ele é prejudicial para aquele mundo, e vai ficando ruim. Essa coisa vai dar ruim mesmo, que aí a gente vê, não acaba da melhor maneira, né? O do Harry ali, né? A batalha ali. Pessoal, muita gente não gostou, né? Agora, mas eu gostei. Vamos passar pra ceninhas. Qual cena desse filme pra você? Aquela que você falou, essa? Olha, tem várias cenas. A cena não é uma cena fantástica, mas eu acho que traz uma coisa diferente, que é aquela animação contando a história, a lenda Dos três magos lá? Puta, Os essa três da hora, mãos. hein? Das relíquias da morte. Exatamente. Da varinha Tá absurda. muito da hora, hein? Varinha das varinhas. Dos três irmãos. Exatamente. Né? A varinha das varinhas, A capa da invisibilidade e a pedra da ressurreição. E a pedra da ressurreição. Então acho que traz uma pegada diferente do que tinha sido apresentado até então. Porque ainda é mágico, mas é... Não era lúdico, é desenho e tudo mais, com um peso desgraçado. Aí, acho Quando que você começa a entender. Aí acho que a outra cena também é no final, que tá chegando no final, que é os Comensais da Morte invadindo Hogwarts. Aí Pastor McGonagall não? a McGonagall colocando magia nos bonecos de pedra lá. E ela toda feliz, sempre quis usar esse feitiço. Isso marca bastante. Nas estátuas, né? Tipo, Agora, bateram palminho. A mãe do Rony, bitch! A Bellatrix, né? A Bellatrix. E mata, né? Você Ela fica, mata. caralho. e pra você, Ayala, cena assim. Olha, eu gosto bastante quando todo mundo tava vendo o corpo, né, do Harry sendo trazido e mostrando, ó, seu herói morreu, eu tô aqui, ninguém faz nada. Do nada chega o gordinho que tinha passado a história inteira como
Ele também podia ter sido Harry, porque ele tinha nascido na mesma época, os pais tinham sido amaldiçoados e mortos. Não sei o quê. Era muito parecido a história dele, né? Também. Ele era deixado de lado, ele era inseguro, ele puxa a espada mais uma vez e corta a cabeça da cobra. E aí mata o último Horcrux que realmente... Olha, poderia ter sido um final diferente. Eu não ia achar ruim não, se de fato tivesse sido o Harry ali morto e o Neville tivesse resolvido O ali. personagem teve um crescimento. Eu gosto muito dele. Nossa. Eu não ia achar ruim não. Assim, todo mundo ia ficar triste mesmo, Mas teria dado um bom segmento, uma boa continuação. Exato, né? E você, Henrique? Sua cena. Cara, tem 3 cenas, velho. A gente tá colocando os 2 filmes em um só, né? Isso, é isso, é. né? Tá. Quando... Cara, sem dúvida nenhuma, a melhor cena é quando o Dobby morre. Melhor cena porque eu fiquei putaço, tá? Mais emocionante, né? Mais emocionante, eu gosto muito da cena que o... Caralho, esqueci a cena. Opa, desculpa. Eu gosto muito da cena que a espada é entregue pro gnomo e ele fala que, tipo, sempre foi dele, que ele, tipo, nunca deu de verdade pro sim, era da raça, né? É da raça dele, tipo, essa porra é da minha raça. Eu fiz pra você, mas se você morre, ela volta a ser minha, porque ela é da minha raça. Tipo, o orgulho que ele tem de ser um gnomo, saca? Sim. Eu acho isso muito legal. E Pra quem não sabe, o senhor Henrique é fanático por gnomos. é verdade! A gente fez um podcast e eu tinha feito o time Timbas e o Limão, é verdade, que é o gnomo. E a minha outra cena é quando o Snape morre, cara. Com a lágrima, ele deixa a lágrima e Porque aí... ele não morre feliz, né? Não morre feliz. E aí ele tira a lágrima e o Harry vai ver que na verdade ele sempre foi apaixonado pela mãe dele. Sempre tava atrás dele, sempre protegendo. tava protegendo, Você toma um vendo. plot twist pesado assim. isso aí. Nossa, que é isso? Agora, uma coisa muito legal da saga, de que, inclusive nos últimos 3 filmes, é a exploração de toda a psique do Draco. Tipo, como ele se transforma. Vai ele, irmão, vai ao racha. Sim, é do mal ou cara. não é do mal? E aí ele fica nessa, porque ele na verdade não é do mal. Fica Né? ali. Sei lá. E essa era uma das cenas que eu ia citar, que são Puta, duas. te estraguei. Não tem problema. Uma cena que eu ia citar é do Draco, você vê a instabilidade dele. A instabilidade dele era que ele solta aquela magia de fogo absurda, aonde não podia soltar. Na verdade, era um dos capangas dele, mas ele estava lá. Então, não, foi o gordão. O fogo amigo maldito, dele, né? É isso. verdade. E ali dentro você vê a estabilidade do Draco. Total, assim. Sim, porque até então, tipo, beleza, eu tô do lado do mal, tô com meus capangas. Eu não quero bater em você, mas vamos, rendam-se. De repente acontece isso e. Eu acredito, ali você é muito interessante porque eu não senti absolutamente nada por esse moleque. Ali, naquela hora que eu vi a cara dele, o ator foi sensacional. A cara dele de puta, deu merda. E eu não sei o que fazer. Ali eu senti dó desse moleque. Você vê o pai dele eram crianças ali, né? Exatamente. Você vê cresceram o pai juntos, dele é um mas cagão, né? E ele tava tentando ser um cagão igual o pai dele, tá? Sim, Mas é ele- referência, né? Mas ele tava sendo meio que obrigado, pela, sei lá, um status social dele. Exatamente. Ele sim. é um personagem fraco emocionalmente. Exatamente. Ele é muito fraco, mas isso é que é o da hora. Porque ele é Exatamente. tentado. Né? Exatamente. E aí, cara, pra mim a cena ápice desse filme foi o Harry. Ele chegou no Voldemort e falou assim: e aí, Tom, a gente vai resolver isso aqui? Aquela hora, mano, eu parei assim, cara, e voltei, mano. Ver se eu não ouvi errado. Chamar ele de Tom, né? Exatamente, cara. Você é o Tom Riddle. Dane-se. Você não é o bruxão, não mais. Vem, Tom, vamos resolver. Nossa, aquela hora, malandro, eu arrepiava assim, cara. Eu falei, nossa, esse Harry tá fodão demais. Onde ele deixou de ser criança, ele assumiu. sim. Sim, mas, e não só isso. Ele deixou de ser criança, assumiu mesmo que a coisa dele era aquela, e ele botou o Voldemort no lugar dele. Exatamente. Porque ali, aquela hora, eles disputando magia, ele não ficou em nenhum momento... Acuado. Exatamente, acuado, porque ele, querendo ou não, era um bruxo muito absurdo aquele careca. Você entendeu? E ao mesmo tempo o careca abalou. Porque não era mais o Voldemort, é como você chegar num deus e falar, agora a bota tá
não tá mais dando tanta pancada no verme. Agora a bota é do verme. E aí? É onde que foi implantado aqui, né? Fala assim, aquele que não deve ser nomeado. Exatamente. O medo era muito grande. Né? Perfeito, e aí eu falo assim, falou não, além de não ser nomeado, de eu falar, eu vou falar o que você é de verdade. Você é só um cara. Exatamente. Falou tudo. É Como exatamente isso. Foi o Dumbledore que disse nos primeiros filmes, o medo de um nome só faz aumentar o medo da coisa. Exatamente. Alguém falou isso, não sei quem. Ele falava Foi no primeiro filme que ele Foi no falou primeiro, isso. né? pra ele, inclusive quando ele era Tom Riddle. Lembra daquela época que um armário pegando fogo te assustava? E ele ficava pé da vida. Então, cara, quando ele disse, e aí, Tom, vamos resolver agora? Eu falei, nossa, sensacional. Eu adorei. É uma coisinha que passa. Se você não aí passa, né? É que você tá prestando atenção em outras coisas. Exatamente, porque esse filme é muito pirocinético, né? Você fica vidrado nas magias que você quer ver nos outros, tudo vem nesse. Parece Transformers, é sensacional. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Eu agradeço muito ao Emílio. E aí, pessoal, vou aqui aproveitar no Jabeitos. fazer o jabá. Não sei se esse podcast vai estar pronto amanhã. Ah, vai. Mas, Vai. tá? Então, dia 30, tá? Hoje é quinta-feira, então 2019. depois de amanhã, né? Hoje é dia 28, dia 30 de novembro teremos o evento Draw Party, né? O 8º evento com lançamento de livro e exposição com o tema Harry Potter. Além de uma comida inspirada, não é mesmo? Sim, a gente vai ter, ainda não tem o nome, mas vai ter um hambúrguer, né, que a gente chamou de hamburgueria, um food truck, eles vão trazer um lanche. A gente falou, poxa, tem como fazer um lanche inspirado, né? Então eles fizeram um lanche temático do Harry Potter. Só né? não contaram pra gente. Não, eu pus lá, o lanche é muito bonito, com vontade de comer, né? E a gente tá aqui nessa sala, né? Na nossa sala comunal, Não é? fazendo, né? Então a gente tá preparando. Então vem aqui tirar foto, a gente vai ter chapéu seletor para você tirar uma foto, então vai ter um fotógrafo profissional para tirar foto de todo mundo, então vem aproveitar. Comidinhas e tudo mais. Agradeço ao Luiz. Eu que fico agradecido. Maravilha. Agradeço ao Henrique, olha lá. Muito obrigado. Eu peço só uma coisa. Você, fã de Harry Potter, não seja preconceituoso com os lufa-lufinos, entendeu? Eles nunca foram ruins e você sabe disso, você sabe que Grifinória não é de longe a melhor casa de todos. Não mesmo. Viva Corvinal. Tá, meu Deus do céu. Eu sou o Ulisses, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e fui!